Bom, gente, o tema de hoje eu sei que não vai agradar muita gente as coisas que eu vou falar aqui, mas nós não somos mais crianças espirituais. Eu acho que a gente já está num estágio que a gente precisa compreender melhor os fenômenos mediúnicos, como isso tudo acontece, né? Para a gente mergulhar nisso com responsabilidade, consciente do que se está fazendo. Não que a forma como vinha sendo feito fosse ruim, não é isso. É que para poder difundir o espiritismo era necessário primeiro criar nas pessoas, é porque era uma coisa desconhecida. Então Kardec quis trazer como uma ciência. Aqui no Brasil ele se difundiu mais através da religiosidade, por mais que digam, por mais que nas casas espíritas rebatam, não, é ciência, não é religião. Dentro aqui do Brasil, acabou que o kardecismo, da forma como ele é levado, virou uma religião, uma forma de se religar. Há muita religiosidade dentro dos livros espíritas, a gente sabe que existe, mas não estou criticando, dizendo que isso seja ruim, não. É uma coisa que foi necessário para que a gente pudesse compreender. Por isso que a religião faz essa ligação da gente com o divino. Primeiro é preciso que a gente se ligue para depois a gente poder compreender realmente todo o processo que acontece, né? De uma forma. Aí você vai poder ter um meio termo, tá? Eu acredito que a gente está evoluindo para isso. Nós vamos compreender o espiritismo, a mediunidade, a espiritualidade como um fenômeno natural e, lógico, que a gente vai trazer uma certa religiosidade dentro da gente com isso, que é importante para que nós nos conectemos, mas sem aquela coisa do tabu da religião. Tá, vamos lá, vamos direto. Então eu vou falar sobre as coisas que ninguém fala sobre mediunidade. Que até então eu ainda não vi ninguém falar dentro das casas espíritas. Olha que eu já estive em muitas. Agora com esse trabalho, então, cada vez mais eu vou lendo, vou pesquisando, vou conhecendo o universo espírita. E mesmo dentro das igrejas não é dito nada disso, porque a gente está careca de saber que dentro da igreja também mediunidade corre solto, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, desenvolver a mediunidade pode fazer adoecer. É uma frase meio forte, né, para ser dita. Acho que eu deveria ter usado até outra entonação, que eu ia usar como pergunta, mas é uma afirmação, na verdade. Porque pode sim, a gente desenvolver a mediunidade pode nos fazer adoecer. Então, eu sou contra o desenvolvimento mediúnico. No outro dia eu estava conversando com um dirigente de uma casa de Umbanda, ele também tem mais ou menos a minha linha de pensamento. Por quê? Você está forçando o amadurecimento de um processo que tem que ser natural, tá? É o primeiro ponto. Então, isso organicamente não é legal, porque eu venho falando em vários vídeos que mediunidade é configuração orgânica. Todo mundo é médio quando há aquela afirmação do Kardec? Sim, em princípio todo mundo tem a capacidade mediúnica, uns um pouco mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Então é preciso que a gente respeite a forma como a gente vem, a forma como a gente vem configurado. Você pode acelerar isso? Pode. Por quê? Os espíritos promovem isso. Quem está do lado de lá, os seres que estão numa outra dimensão e que conseguem nos enxergar energeticamente e conseguem fazer um trabalho energético aqui nessa dimensão, eles conseguem alterar todo o nosso corpo físico e energético, perispiritual, de forma que amplie, amplifique as nossas conexões. Então, eles trabalham em cima dos nossos chakras, ativando esses chakras, promovendo o que nós chamamos de desenvolvimento mediúnico. Então, o médium passa a ter uma capacidade de mediunização, tá? De dar compatibilidade energética para que um espírito se aproxime e possa passar informações. Gente, isso tudo é uma coisa natural. Então, se você força, se você vem com o teu corpo todo configuradinho aqui para trabalhar numa determinada frequência, num determinado padrão vibratório, certinho e tal. Então, todos os seus órgãos estão trabalhando de acordo com o teu padrão, né? Que você veio assim. Aí você promove fugiu a palavra, esse incentivo. Você está forçando
que todo o teu chakra, alterando o funcionamento do teu corpo físico, para que ele possa se tornar compatível com ondas de outras dimensões, para que você possa começar a ouvir, perceber, dar passagem para que esses espíritos te mediunizem. Isso aí, quando esses espíritos estão trabalhando em cima de você, que está ativando todos os teus chakras e tudo, todo o teu corpo físico vai reagir diferente a essa nova frequência que está sendo imposta a você. Então isso pode causar problemas orgânicos também, tá? Eu ia falar dos problemas psicológicos, que vai causar, às vezes, a pessoa não está preparada para ter essa aproximação, para ter essa conexão, para ter essa percepção. Então você passa a ouvir coisas, você passa a ver coisas, porque todos os seus chakras, chakra frontal, que é o que amplia a tua clarividência, passa a ser ativado. Todos eles, a tua glândula pineal passa a trabalhar de outra forma, que é a epífise. Então, você, de repente, você não está preparado, não está maduro psicologicamente para perceber as coisas que estão ao seu redor. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Então, o desenvolvimento mediúnico pode trazer também transtornos psicológicos, tipo depressão, ansiedade, tá? Pode acontecer. Né? Então, os transtornos da ansiedade, o que é a síndrome do pânico? Muita gente que começa a se desenvolver em centros mediunicamente, acaba também trazendo uma síndrome do pânico. Hoje em dia, muita gente está desenvolvendo esse tipo de transtorno. E a maioria, tá, dos casos, você está sofrendo assédio intenso. Então é preciso a gente estar preparado, a gente estar no tempo certo, porque assim, quando você está preparando o teu corpo físico, quando você está vindo aqui para o planeta, quando esse corpo físico está sendo gerado, há uma certa administração da sua essência também em cima daquele corpo. Então você sabe todas as experiências que você já passou, tudo que você tem e o que você pode aguentar aqui. Então, você participa de certa forma na configuração desse teu corpo e prepara esse corpo para ter uma percepção maior de outras dimensões, você está psicologicamente preparado para perceber, para ver o que está ao seu redor. Mas se você não vem configurado assim e você força esse amadurecimento, de repente você vai ver coisas que você não está pronto para ver, tá? Então vamos ficar ligados nos transtornos psicológicos que isso pode causar. E orgânico, lá aquele papo do começo. Como você está forçando o funcionamento do teu corpo físico de uma forma diferente da que você vinha trabalhando, isso pode provocar sim. Desenvolvimento não, produção desordenada celular, tá? Então isso pode causar tumores, pode causar doenças de pele, tipo psoríase, que é quando você produz muito mais tecido para sua pele. É uma série de coisas, uma série de doenças que você pode, de repente, desenvolver porque você alterou todo o teu padrão vibratório, você botou o teu corpo para trabalhar num outro ritmo, tá? Então, isso, nada disso é dito, eu tenho certeza, muita gente vai me rebater, mas é preciso ser dito. Eu custei a gravar esse vídeo, inclusive eu conversei até com esse dirigente da Tenda Espírita lá, Nossa Senhora da Piedade, nós trocamos algumas ideias, o Leonardo, que eu venho até recebendo orientações dele lá, porque ele tem a base da Umbanda, então muita coisa eu tô trocando ideias com eles para que realmente venha e confirme as minhas orientações, as orientações que eu recebo. Tá? Bom, então eu sei que muita gente não fala isso, mas desenvolver mediunidade pode adoecer sim. Tá? E não é à toa que as igrejas recebem muita gente saindo das casas espíritas, seja kardecista, umbanda, candomblé, lá o que for, doentes, vão parar dentro das igrejas para serem curadas. Tá? Então, vamos ficar ligados. Não estou dizendo que isso faça mal. Existem pessoas que têm condição de ser desenvolvidas, se desenvolvem e não passam por nada disso. Mas tudo depende da gente, do nosso padrão vibratório também, do nosso autoconhecimento. A gente tem que se conhecer o suficiente e a maioria de nós não se conhece. A gente acha que se conhece e não se conhece.
Então aí você desenvolve e começa a ampliar a tua conexão com os seres que estão vibrando como você, tá? Então esse é o perigo. Agora tem pessoas que realmente conseguem desenvolver, mas fazem um trabalho de autoconhecimento, de policiamento. Então procura manter sempre padrão elevado para que possa se colocar à disposição de um trabalho mediúnico. Então ela desenvolve e se coloca à disposição. Estou colocando aqui, gente, o que está por trás dos bastidores que muitas vezes não é dito. Então, se você se sente bem, está desenvolvendo a mediunidade, você se sente bem, você não está tendo sintoma ruim nenhum, continua no seu trabalho, que você está sendo bem amparado, que a espiritualidade que está te desenvolvendo realmente está o tempo todo com você ali junto, porque a gente cai a nossa vibração. E no momento que a gente cai, a gente perde a conexão com eles. E muitas vezes a gente perde a conexão com o lado bom e se conecta com o lado que está mais denso, mais baixo. Tá? Então é isso que eu estou falando. Às vezes eu não sou bem compreendida, mas eu estou tentando me fazer compreender. Vamos lá, outra coisa. Não se deve dar passe estando doente. É uma coisa que eu sempre rebati dentro da casa espírita que eu frequentava. Orientação que eu recebi do espírito que trabalhava comigo. Não se deve, porque principalmente nos passes magnéticos, aqueles passes que são dados dentro dos centros kardecistas. Passe magnético nada mais é do que troca de fluido energético. Eu estou aqui bem, transfiro toda a minha energia, tudo que eu estou produzindo, eu passo para aquela pessoa. A maioria dos casos, porque a maioria dos médiuns não está mediunizado. Eles dizem que existe um mentores, a gente que tem clarividência, a gente consegue perceber que nem todos os passistas estão acompanhados, tá? Então, quem consegue ver, quem consegue perceber, sabe disso. Então, o que acontece? Quando o passista ele não está acompanhado de um ser de outra dimensão, de um espírito, ele está doando a energia que ele tem, que ele produz para aquela pessoa. Ótimo. Se você está bem, se você está bem equilibrado, se você está legal, se você está produzindo essa energia em quantidade, você pode doar, tranquilo, e você não vai ficar mal. Se você está gripado, se você não está bem, se você está debilitado, está se convalescendo de alguma doença, como é que você vai doar aquilo que você não tem, que o teu corpo físico está precisando para se manter? Não é? Então não adianta você pensar, ouvir o que eu já ouvi muito dentro de casa espírita, não, porque quanto mais a gente doa, mais a gente recebe, nem sempre. Se você estiver bem conectado, se você estiver bem e você estiver num padrão vibratório compatível com a frequência da egrégora boa daquela casa, eles vão vir ali e vão realmente te ajudar, te dar uma injeção para que você continue produzindo mais energia e quando você termina o passe, você não tenha o déficit energético. Mas se você não tiver bem, porque às vezes a gente está tá mal organicamente, mas a gente está com os nossos pensamentos bons, a gente está com um padrão de vibração de pensamento bom, então a gente consegue essa conexão. Mas às vezes a gente está mal organicamente e está mal também de padrão de pensamento, né? Porque a doença já nos debilita. Então, às vezes, você está revoltado com a sua doença, você não está bem, você brigou em casa com o marido, já está cheia de gripe com o marido, com a esposa, sei lá, você já está cheia de gripe, tá mal, e tu vai para o centro para doar a paz. Já vou entrar até nessa outra questão de você não doar boa energia, mas eu estou falando primeiro só da energia orgânica mesmo. Você não vai ser recomposto, porque você não está se conectando com aqueles espíritos que poderiam te recompor energeticamente durante o passe, tá? Então, por isso que eu realmente sou contra, tá? Se você não está bem fisicamente, se você tem alguma doença, se você não está legal, não dê passe, mesmo que seja um magnético, o que for. O que pode acontecer é, às vezes, o médium é um médium de cura, que trabalha em casas de cura, e ele trabalha com um espírito muito forte, o espírito já preparado, com bastante conhecimento, e ele necessita daquele médium para fazer algum trabalho aqui. Então é diferente, o médium vai trabalhar mediunizado, com aquele espírito trabalhando até em cima do corpo físico dele, do mesmo jeito que a gente via Chico trabalhando já com seus problemas de saúde, e ele continuava fazendo as psicografias. Ele estava ali mediunizado, muito bem amparado, né? Havia todo um preparo
para que ele pudesse ter a energia suprida durante o trabalho. Então, esses médios que trabalham nesse tipo de coisa e que recebem a orientação, a intuição, não, você vai trabalhar, você pode trabalhar, então trabalha na boa. Tá? Eu estou colocando, assim, generalizando para a maioria das pessoas mesmo que trabalham dentro dos centros espíritas, os passistas comuns. Tá? Também espero ter sido compreendido. Outra coisa que ninguém fala, mas que é meio complicado. Os profissionais da saúde, esses não devem forçar desenvolvimento mediúnico. Se você já vem configurado e você trabalha dentro da área de saúde, você já deve saber como é difícil para você passar um dia inteiro, um plantão inteiro dentro de um hospital. Tá? Quem já vem configurado assim, muitas pessoas são médios e optam, gostam pela profissão, são enfermeiros, médicos, trabalham no setor de limpeza, trabalham dentro dos hospitais, e essas pessoas sabem o quanto é difícil você, sendo médio, trabalhar num ambiente desse. Então, se você não vem com essa configuração e você já trabalha num ambiente assim, para que desenvolver? Tá? Eu sei que muita gente não aceita, mas isso não é dito, deveria ser perguntado nas casas que promovem desenvolvimento mediúnico. Você trabalha na área de saúde? Você trabalha dentro de um hospital? Então, segura a onda, deixa que tudo tem seu tempo e seu amadurecimento. Se for necessário realmente você ser utilizado pela espiritualidade como ferramenta mediúnica, eles vão preparar tudo de forma que você não seja prejudicado. Senão a gente pode, você está forçando aquilo ali, está colocando aquela pessoa dentro de um ambiente onde ela vai absorver muita carga, que o ambiente hospitalar a gente sabe que você trabalha, quem trabalha sabe o que eu estou falando, né? E aí você está ampliando o canal, você está abrindo a percepção daquela pessoa que já sofre ataques diariamente dentro daquele ambiente. Se ela não tem essa percepção ampliada, ela às vezes passa, ela até volta para casa se sentindo mal e tudo, mas ela não está tão aberta às coisas que estão lá. No momento que você desenvolve, você abriu o teu canal, tá? Então, você vai começar a perceber com maior intensidade tudo que está ao seu redor. Então, é um conselho que eu dou, tá? Se você é profissional da saúde, deixa quietinho. Existem muitas formas da gente desenvolver a mediunidade, da gente entrar em contato com um outro mundo, sem precisar estar expandindo, estar mexendo, ativando nossos chakras, alterando o nosso padrão vibratório. Tá? Existem muitas formas. Vocês que são profissionais aí, que trabalham dentro dos hospitais, não preciso nem falar, porque a maioria das pessoas que querem, que têm essa vontade de se desenvolver mediunicamente, geralmente é porque elas querem trabalhar mesmo, né? E acham que só vão trabalhar através da mediunidade, assim, explícita, né? Da mediunidade ostensiva. E não é preciso. A gente pode trabalhar essa comunicação sem precisar ser ostensivamente. E isso é mais, vamos dizer assim, você corre menos risco trabalhando assim dentro de um ambiente hospitalar do que ostensivamente, tá bom? Outra, nem todo passe é benéfico, é bom. Então, vamos voltar lá naqueles passistas lá da Casa Espírita. Bom, gente, olha só, é o que eu falei, às vezes o passista ele não tá legal. Aí agora a gente tira até a questão da doença. Ele não está bem, ele brigou em casa com um companheiro, com a companheira, ele está cheio de problemas financeiros, ele está totalmente desequilibrado. E o passe nessas casas é o passe magnético, que eu falei lá atrás, você está doando a tua energia, né? Você está transferindo para aquela pessoa ali um pouco da tua carga energética. Qual a qualidade de energia você está produzindo naquele momento? Geralmente o passista, quando ele está em desequilíbrio, ele não consegue conexão com a egrégora boa da casa. E isso não é dito, a casa está protegida, aqui dentro os espíritos estão tomando conta. É a mesma coisa a conexão com os nossos mentores. Se a gente está numa vibração baixa, a gente não consegue fazer a conexão. Gente, aqui é mais fácil. O que a gente faz? A gente está aqui nessa dimensão, existem as ondas do celular, né, que estão vibrando numa determinada frequência.
Aí você coloca um númerozinho lá, que é aquele número específico daquela frequência, e você consegue falar com aquela determinada pessoa, tá? Da outra dimensão, não é assim. Não é assim que a gente se conecta. Não tem um númerozinho específico que você possa ligar. Existe um númerozinho específico que você faz a conexão, mas você não tem esse número aqui. Como você pode ligar? É você entrando nessa frequência naturalmente. Como? Através do teu padrão de pensamento, através de como você está vibrando, através... É assim, a gente não tem como, a gente até tenta, né? Não, eu quero me conectar com a boa espiritualidade, a gente tenta fazer essa conexão. Mas se você não tiver na frequência certa, não adianta você digitar o número e dizer lá, esse número aqui é o da boa espiritualidade, que você não vai se conectar. As ondas das outras dimensões funcionam diferente, através de pensamento. Então você tem que estar na mesma frequência para você poder, para eles entrarem em contato conosco, para ver essa compatibilidade e eles nos assistirem. Por isso é sempre policie pensamento, policie. Olha só, a gente, por mais que você policie, eu vejo pessoas super legais, pessoas espiritualizadas nas redes sociais. Aí quando surge um caso igual agora dessa da morte da vereadora, falando atrocidades, seja defendendo ela e combatendo quem falou besteira sobre ela, ou seja, falando besteira sobre ela, a gente vê que as pessoas se desequilibram muito facilmente. E isso faz com que você perca a conexão com o lado bom da força. Então o passista está lá dentro da casa espírita, cheio de problemas, vai dar um passe? Você imagina o nível, a qualidade de energia que ele está doando. Então é uma coisa assim, as pessoas, os passistas deveriam ter consciência, não estou legal, hoje eu não vou dar passe, tá? Alguns até têm, mas a maioria, o ego fala mais alto. Além de se sentir Superman, se sentir super protegido, conta também com esse conceito errôneo de que não, eu estou péssimo, mas a espiritualidade é que está dando passe, nem sempre é assim, e ainda pela a vaidade de estar sendo passista daquela casa, tá? Então, eu não sei quem é mais perceptivo, quem tem a percepçãozinha um pouquinho, a sensibilidade um pouquinho mais ampliada, eu acho que vai também compreender o que eu estou falando, que já recebeu passe em casa espírita e não se sentiu bem. Quando isso acontecer, gente, se você tem essa percepção, inverte, tá? Já aconteceu muitas vezes de eu estar recebendo passe e aí eu senti pela energia que estava entrando em mim que não era legal. O que eu fiz? Inverti. Eu entrei em prece e pedi que a espiritualidade que pudesse, que estivesse próxima, ou que eu mesma doasse para aquela pessoa um pouco de energia boa. Ela estava me dando passe e eu estava dando passe nela. Isso acontece, tá? Então aí você, porque o passe, eu vou entrar também nisso lá do gestual, nem sempre é necessário a gente fazer o gesto das mãos, não. O pensamento, você já está emitindo energia, você está focando aquela pessoa, você está transmitindo energia para aquela pessoa. Então, mas aí a gente tem que ter essa sensibilidade. Assim, eu percebo pelo meu corpo físico, quando bate uma energia que não é legal, já bate, às vezes dá uma cólica, às vezes dá uma dor de cabeça súbita, né? Um arrepio esquisito, não confortável, porque tem um arrepio que a gente, às vezes, a energia que está entrando é tão boa, é tão legal, que todo o seu corpo arrepia. Eu tô falando agora, parece que eu tô com a sensação. Você sente assim um banho energético no teu corpo todo. Passa pelas pernas, pelos pés, isso é legal. Quando uma determinada parte do seu corpo arrepia de forma desconfortável, é porque aquela energia não está batendo bem, né? E às vezes eu sinto cólica. Parece assim que vai dar até uma dor de barriga na hora, né? Dá aquela dor súbita assim, né? Então, aí é o meu sinal para eu entrar em prece por aquela pessoa. Gente, silenciosamente, não precisa falar para a pessoa, não precisa nada, tá? Porque a vaidade, o ego, isso tudo atrapalha a nossa conexão. Então, é trabalho nosso, espiritual nosso, silencioso. Estou passando para vocês dicas de bastidores, tá? Que é o que eu faço. Eu acho que a gente tem que prestar atenção. Nada disso é dentro das casas espíritas, porque também fere egos, provoca milindres.
Então também não é por aí. Infelizmente, a gente nem tudo pode ser dito. Eu estou falando aqui no vídeo, porque eu sei que muita gente vai ler, vai assistir, não vai aceitar, vão colocar nos comentários, alguns eu leio, outros quando me agride eu nem leio, então é diferente. Mas se você coloca isso, às vezes, coisas que às vezes, se você for colocar dentro de uma casa espírita, vai gerar discórdia, discussão entre os membros da casa. Então, né, muitas vezes, até a própria espiritualidade não orienta essas coisas, porque sabe que nós ainda somos muito crianças para receber determinadas orientações que a gente se revolta, a gente não aceita, tá? Então vamos lá. Eu falei da vaidade do médium, o que mais que eu anotei? Dos gestuais. Gente, dentro do kardecismo, não da Umbanda, mas dentro do kardecismo, eles combatem muito os gestuais durante o passe. Então, falam que o médium não pode saculejar, não pode fazer muito gesto, né? Tem vídeos até engraçados aí na internet falando disso dentro do vídeos da Federação mesmo Espírita, falando. Bom, cada caso é um caso, tá? É assim, a Umbanda defende muito o gestual e o kardecismo não. É o que eu falei, a gente pode transferir energia sem fazer gesto algum, com o pensamento. Nem todo mundo consegue, tá? Isso aí é treinamento, a gente tem que treinar, a gente tem que estar capacitado para fazer isso. A mesma coisa acontece com os espíritos. Gente, o que são os espíritos? São essências que já encarnaram, desencarnaram, que estão agora do lado de lá, que trazem mais conhecimento, mas que também têm suas dificuldades. A gente tem que parar, e quando eu falo da questão da religiosidade, é justamente isso, a gente endeusá-los. Porque eles são superiores. Eles são, eles têm um pouco mais de conhecimento, eles têm um pouco mais de eles sabem mesmo manipular um pouco mais as energias, é conhecimento mesmo, né? Tem um padrão moral mais elevado, mas não são infalíveis, não são perfeitos, né? Então a gente tem que tirar um pouco isso da religião. Quando eu falo religião é assim, que nem a gente olha como santos, os santos são perfeitos, não é, né? Então existem espíritos que fazem trabalhos maravilhosos, às vezes médios que estão trabalhando, até mesmo dentro das casas. É porque esses passes que são dados nas casas espíritas depois da palestra são passes magnéticos. Então, o máximo que acontece é aquele médium tá, como eu falei, com um espírito aqui próximo, não está mediunizando ele, só está doando a energia que está passando através do médium, e o médium está passando para a pessoa que está recebendo. Mas nos trabalhos mesmo de cura, os trabalhos que são feitos específicos, quando o médium é mediunizado, que aquele espírito se aproxima, fica bem compatível e passa a usar as mãos, a fala do médium para poder realizar o trabalho, às vezes aquele espírito, ele está no estágio que ele ainda não consegue fazer a coisa sem tocar. Então ele percebe energeticamente a energia e ele precisa tocar, manipular aquela energia para dissipar ou para colocar. Então daí o gesto. Alguns trabalham tirando, dissipando, alguns cortando. Meu caboclo trabalhava cortando, né? Impondo, colocando o que tem que colocar, mexendo. Ele está manipulando energeticamente. Alguns médios conseguem até visualizar o trabalho que está sendo feito. Quando eu trabalhava com aquele espírito que vinha para fazer limpeza, eu visualizava uns bolos energéticos escuros que ele ia cortando. Era como se pegasse uma bola de lã, alguma coisa assim escura, né? Aquele bololô, e ele ia cortando aquilo, ia soltando os pedacinhos e se desprendendo e dissipando. Então ele necessitava do gestual porque ele manipulava a energia que estava ali. Ele utilizava as minhas mãos físicas que estão nessa dimensão, mas que também estão em outras energeticamente, né? É o mesmo. A gente tem um perispírito, então ele estava usando aquilo tudo para poder atingir, trabalhar dentro daquela mesma dimensão, atingir aquele bolo energético ali e dissipar, tá?
Então, assim, não vamos generalizar. Eu acho que talvez o kardecismo veio dizendo que não se deve fazer esse gestual todo, porque realmente, assim, primeiro que impressiona muito, não há necessidade da gente impressionar, né? É para transformar o processo assim numa forma mais fácil das pessoas aceitarem também. De repente eu vejo por aí, né? Então, alguns gestuais são necessários. Não vamos ter preconceito. Tudo, sabe o que a gente tem que analisar? O trabalho realizado. Se aquele médium faz um gestual danado e a pessoa fica boa, deixa ele continuar trabalhando, fazendo o gesto dele. Ele sabe o que está fazendo. O espírito que está trabalhando com ele trabalha daquela forma e está funcionando. Agora, se o médium faz um salamaleque danado, não sei o que, não funciona, a pessoa não fica boa, não adianta nada, então pode ser animismo. Então a gente tem que observar, tem que dar oportunidades também. A gente vê como aquele médium está trabalhando, se realmente as pessoas que passam pelo passe dele se sentem bem, se gostam. Outra coisa que acontece muito na casa espírita, que é para também não estimular a vaidade do médium. Muitos médiums não estão preparados, eles começam a fazer um trabalho, as pessoas se sentem bem e querem só receber passe com ele. É porque realmente o trabalho dele é bom. E aí alguns dirigentes proíbem isso, né? Pela vaidade do médium. A gente também tem que observar o padrão da pessoa. Tem pessoas que não são vaidosas, que estão com o coração abnegado, tá fazendo, então deixa ele trabalhar, deixa que as pessoas escolham o passe. Porque a gente se sente, a gente é atraído por afinidade. Então, às vezes, já aconteceu isso comigo muitas vezes, de eu entrar numa determinada casa espírita e olhar para aquele médium trabalhando, não saber nem qual espírito está trabalhando com ele, com a falange, principalmente em Umbanda acontece muito isso. E aí, na hora que é distribuído para o passe, sem eu pedir, vai direto para aquela pessoa. Por quê? Eu estou bem afinizada e aquele espírito estava afinizado comigo. Mas, às vezes, acontece de você se sentir assim, querer ir com aquela pessoa, e o dirigente, porque todo mundo está querendo com aquela pessoa, proíbe. Então, aí tem que ser entre o médium e o dirigente, se ele realmente ele consegue atender todo mundo, né? Porque os outros médiuns da casa, às vezes, se sentem preteridos. Então, mexe com o ego, com a vaidade de novo. A gente tem que saber entender. Isso aí tudo é normal, é processo natural. Se você abriu uma casa para ajudar as pessoas e de repente chega uma pessoa dentro dessa casa que está disposta, que não é que esteja disposta, é que ela está pronta, veio preparada para ajudar, deixa ela trabalhar. Não importa que ela vá brilhar mais do que os outros, porque também é exercício de humildade para todo mundo. Né? Então eu vejo assim, se eu fosse dirigente de uma casa, e eu ainda ficaria muito honrada de receber uma pessoa que faz um trabalho bacana e que traz conforto para muita gente. Né? Se eu tivesse uma casa espírita e recebesse um médium assim, eu ficaria honrada. Sinal que a minha casa está preparada para receber um instrumento que vai atender um número grande de pessoas. Tá? Então, eu acho que a gente tem que saber ter bom senso e observar. Então, gestual às vezes é necessário. Outra coisa, não usar preto durante os trabalhos mediúnicos, tá? Gente, até mesmo isso dentro da casa espírita kardecista não tem, dos centros kardecistas. Você pode usar a roupa da cor que quiser, não precisa vir. O problema é o seguinte, o pigmento que a gente chama de preto, ele absorve todas as ondas do espectro luminoso, né, e não reflete nenhuma. Por isso que a gente enxerga a cor preta, que a gente chama de preto. Então, se ele absorve todas as ondas do espectro luminoso, acredita-se lá atrás, tá? E aí já estou colocando meu lado já de bruxinha lá de outras encarnações, de lá de outras encarnações, conhecimentos lá de trás, que um tecido ou uma coisa negra vai absorver pode absorver outros tipos de ondas que estejam também vibrando a mesma frequência ali que ela absorva, não só as ondas do espectro luminoso. A gente sabe que tudo ao nosso redor é onda. Então, se você vai fazer um trabalho de doação de energia, de passe, lá o que for, com uma roupa negra, uma roupa preta, você pode estar absorvendo
energia das pessoas que estão todas ao seu redor ali, como em qualquer lugar. Eu uso muito preto, eu gosto de usar roupa preta, mas tem pessoas até que passam mal, né? Eu sou maníaca por banho, então eu chego da rua, a primeira coisa que eu faço, arranco a roupa e jogo água no corpo. Então, por quê? Aquela roupa, e assim, eu uso roupa, boto para lavar, boto para lavar. Então, às vezes, aquela roupa, ela vai absorver e vai ficar em contato com o seu corpo. Não é que você esteja absorvendo, mas aquilo tem contato com o seu corpo, de alguma forma pode passar. Aqueles magos antigos, por que eu falei das Wiccas, dos magos antigos? Lembra que quando eles iam fazer trabalhos magísticos, eles usavam aqueles capuz preto, um roupão todo preto, para absorver a maior quantidade de energia, porque eles sabiam manipular a energia, nós não sabemos. Então, não é legal. O branco não, o branco ele está aqui, ó, repelindo, ele não absorve nenhuma onda do espectro luminoso, por isso que a gente enxerga o branco, né? Ele reflete tudo. Então, é por isso que talvez que tenha sido indicado para Umbanda usar branco. Não sei a origem disso, mas eu vou por esse lado, tá? A intuição, eu já fiz um vídeo falando sobre cores e eu acho que eu coloquei isso lá. Bom, então, mas isso não é dito nas casas espíritas, tá? Também é outra coisa que não é falado sobre a mediunidade. Se eu for trabalhar mediunicamente, eu não coloco preto. Não coloco, seja só da passe magnético, seja lá o que for, não coloco, porque até para mim a energia também está mais limpa, não está contaminada com nenhuma energia que possa estar do ambiente, a minha roupa está absorvendo e passar para aquela pessoa, ok? O uso da bebida, né, que é condenado, o uso da bebida, as pessoas falam que não, o médium não deve beber. Realmente, agora eu só vou explicar o porquê. Não é que seja uma coisa por causa de moral, porque atrai espíritos ruins, porque o médium não deve beber. Não é isso, é porque a bebida, ela amplia, ela altera o estado da nossa consciência. Então, se você tiver bem conectado, você está se desenvolvendo mediunicamente, ou você é médium, né? Você já tem essa tua percepção, você tá tendo essa tua percepção, a tua própria ou que você está desenvolvendo. A bebida, geralmente, ela vai promover uma alteração. Ela altera batimentos cardíacos, tudo, as sinapses são alteradas. E, às vezes, você percebe melhor, amplifica as tuas percepções e você consegue visualizar mais coisas. Mas eu estava bêbado, mas é porque você estava realmente com os teus sentidos alterados. E você conseguiu perceber coisas que, quando você não está bêbado, quando você está sóbrio, você não consegue entrar naquela frequência, naquela vibração para perceber o que está ao seu redor. Então, não é legal você que é médico, você vai fazer algum trabalho mediúnico, você ingerir bebida alcoólica porque vai alterar o teu estado. E, você não sabe até que ponto isso vai ser benéfico ou não, né? Agora, você pode ir experimentando. Eu não sei, eu não sou a favor, porque qualquer substância que não seja, que a gente não fique no nosso estado natural, eu não acho legal. Eu acho que é forçação de barra. Então, volta aquilo, tudo tem um tempo certo, tudo a gente tem que trabalhar no ponto certo que nós viemos configurados, que a gente veio já certinho. A gente sabia o que a gente podia fazer, o que a gente podia ver, como a gente podia trabalhar. Eu acho que quando a gente está para reencarnar, nós participamos muito no processo de composição mesmo, da feitura do nosso corpo. A gente está ali juntinho, participando, tá? Do que a gente precisa, das aptidões, aonde vai ser mais desenvolvido ou não. A gente está ali junto participando. Então, a gente já coloca tudo o que é necessário e que a gente sabe que a gente vai aguentar. Provocar, forçar barra, forçar amadurecimento, em nada é legal, gente. Em nada é legal. O processo tem que ser natural, o mediúnico também, eu vou defender isso sempre. A mesma coisa que eu defendo até com as projeções astrais. Eu acho que quem me acompanha aí, existem técnicas também que ajudam a sair do corpo lúcido, não sei o quê. Tudo tem um tempo certo. Eu não indico técnica, não
não ensino técnicas, porque eu não acho legal. Então, acho que tudo tem que ser dentro de uma, sabe, de uma naturalidade, tudo correndo ao seu tempo, dentro do amadurecimento, e aí as coisas dão certo. Então, se policie ao máximo, se você está se desenvolvendo mediunicamente, mais cuidado ainda, sabe, com o nível de pensamentos, com julgamentos, com críticas, porque você vai começar a atrair para junto, você vai começar não, porque você atrai para junto de você aquilo que você está vibrando. E você se desenvolvendo mediunicamente, você vai começar a ver, perceber e sentir mais o que está ao seu redor, tá? E você está ampliando o canal para que, caso você seja uma pessoa que não tenha muitos bons pensamentos e atraia obsessores, você está ampliando seu canal para os obsessores trabalharem em você. Acho que mais claro que isso, impossível, né? Então não vai nessa de que, porque a mediunidade, a gente só faz o bem e a gente vai melhorando, que não é assim, tá? A gente tem que ter responsabilidade, consciência do que acontece. Se fosse isso, as igrejas não estariam aí cheias de pessoas procurando ajuda, porque começaram a trabalhar em centros espíritas, adoeceram psicologicamente ou fisicamente e foram para lá pedir ajuda. Muita mediunidade é trancada dentro das igrejas. Do mesmo jeito que existem egrégoras trabalhando para desenvolver mediunidade nas casas espíritas, dentro das igrejas existem técnicos, existem egrégoras de espíritos que têm conhecimento técnico para desativar os chakras e fazer com que a pessoa não perceba mais nada. Tá? Esse é o trabalho feito dentro das igrejas. Porque Jesus tirou a minha visão, tirou... Tá, acredite que seja Jesus, mas ele é através das equipes que eles têm lá para trabalhar, para fazer todo esse trabalho, tá? Então, bom, gente, e aí, realmente, se você não consegue se policiar, é melhor o quê? Você não ampliar essa percepção, né? Vai ser mais saudável para você. O ideal é a gente se policiar, viu? É a gente trabalhar mesmo em cima do nosso autoconhecimento, procurando melhorar cada vez mais, a gente crescer o nosso padrão moral, a gente ser mais indulgente, mais paciente, mais compreensivo com aqueles que ainda não estão despertos. Isso é que é legal. Essa é a verdadeira espiritualidade. A gente não precisa estar trabalhando efetivamente dentro de uma casa espírita. A gente não precisa. Gente, eu vim configurada mediunicamente para trabalhar. Mas hoje em dia eu não estou dentro de uma casa espírita, mas nem por isso eu deixo de trabalhar. Vou até contar para vocês o que aconteceu. Não estou aqui, não é por vaidade, é para dar exemplo para que outras pessoas que também são como eu sou possa fazer. Eu estava essa semana numa pizzaria, estava acompanhada, estava com a minha filha, e numa mesa de trás, assim, de costas para mim, eu vi uma pessoa que estava usando um boné. Parecia assim um jovem, né? E aquilo me chamou a atenção, eu conversando, mas me bateu mesmo aquilo. Essa pessoa necessita de energia. Então, entre um intervalo ou outro da conversa, eu foquei bem aquela pessoa que estava assim do meu lado esquerdo, na mesa lá atrás, e enviei boas energias, que ela se restabelecesse. Sei, foi... Na hora eu pensei assim, gente, eu sou um instrumento, estou aqui à disposição de vocês. Se vocês acham que é necessário me utilizar como ferramenta para enviar energia para aquela pessoa, estou aqui à disposição. Não impus mão, não fiz gesto nenhum que a minha filha não percebeu nada, que demonstrasse aquilo. Eu nem falei com ela. Se ela assistir o vídeo, ela vai saber agora. Aí continuamos, passei. Na hora que a pessoa foi embora, ela levantou, tirou o boné, ela estava carequinha, era uma moça. E aí ela passou assim, a gente estava sentado próximo à janela, ela passou do lado, ela desceu a escada, ela olhou para mim e sorriu, sabe? Então, assim, ela estava de costas, ela não percebeu e quer dizer, ela não viu, ela estava de costas para mim, mas a percepção é aquela coisa da espiritualidade. Eu senti naquele olhar dela, né, o sorriso que ela me deu assim, quando ela desceu a escada, uma certa gratidão, né? Eu senti a energia da gratidão, uma coisa que energética, meramente energética, né? Então, é assim, eu estou passando para vocês
como a gente pode trabalhar com a nossa mediunidade, sem ser de forma ostensiva, silenciosamente, a gente se coloca, eu sempre me coloco, sabe, à disposição deles, que já que eu sinto que eu vim com essa configuração, que eu sou uma ferramenta, que eu seja cada vez mais útil, né, para eles, sem precisar estar aparecendo, sem precisar estar ostentando isso. Tá? Então, só coloquei isso para vocês, nem a minha filha percebeu, não falei nada. Coloquei, me emociono de gratidão, porque é muito legal, é gratificante, é como os vídeos, cada vídeo que eu faço, que as pessoas veem, Meire, você me ajudou muito. Às vezes eu choro lendo depoimento, de gratidão mesmo. Me emociono com cada carinho que eu recebo, cada gesto carinhoso, porque assim eu cada vez vou me sentindo mais útil nas mãos deles lá, né? Então, gente, olha, esse foi o papo, um pouquinho longo, o vídeo ficou com 45 minutos, eu espero ajudar mesmo de coração. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E fiquem com a luz.